Meus queridos ouvintes, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um motivo de alegria de poder compartilhar a palavra de Deus para todos aqueles ouvintes que irão ouvir esta palavra, esta mensagem. E nunca devemos nos esquecer que a palavra de Deus é a inerrante, a completa, a infalível, a verdadeira, atual palavra de Deus. E o texto que eu vou ler para os irmãos fica em Romanos 12, verso 1. A palavra de Deus diz assim: há caminhos para um homem que parece perfeito, mas no final é caminho de morte. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência? Então está fazendo a pergunta aqui, irmãos. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isto é grato a Deus. Então raciocina comigo, meus queridos irmãos. Que garladão a gente vai ter sendo esbofeteado por nossos pecados. Mas a Bíblia diz que se sofrermos por Cristo, por causa do Evangelho, Paulo mesmo diz na palavra em Coríntios, aquele que vive em Cristo, aquele que vive piedosamente em Cristo, será perseguido. Jesus também diz em Lucas 6, 22, bem-aventurado serei quando vos odiarem e vos perseguirem por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande será o vosso galardão lá nos céus. Em 1 Pedro 3, verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais o praticardes o bem do que praticar o mal. Então, vale a pena sofrer por Cristo. Muitas das vezes, ouvimos que servir a Cristo é só vitória, é só alegria, é só paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, servir a Cristo, meus queridos irmãos, passaremos por dificuldade, passaremos por adversidade, passaremos por tribulações. Mas o interessante é que no meio da tempestade, Jesus, no tempo certo, na hora certa, Ele para a tempestade. Porque a palavra de Deus diz que a tribulação, ela gera perseverança. A perseverança, esperança. A esperança, experiência. Em 1 Pedro 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus diz assim: abstenha das paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma e seu espírito. Então, nesse momento, estamos em guerra. Não tem campo neutro. Ou você é guerreiro, ou você é vítima. Não tem como você ficar em cima do muro. Em Cristo teremos vitória. Em Cristo conseguiremos alcançar o grande êxito. Porque Cristo é Ele que nos conduz para caminhos verdejantes, caminhos retos, não em caminhos tortuosos. Então não sei qual caminho você se encontra, mas nunca deixe Jesus por nada. Continua no único caminho,
como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o verso 3 de 1 Pedro, capítulo 4, termina dizendo, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências. Então observe, meus queridos irmãos, que a concupiscência da carne é um perigo muito grande para a nossa vida, porque a Bíblia diz, aquele que vive segundo a carne morrerá, aquele que vive segundo o Espírito Santo de Deus terá vida e paz. Então fuja dos prazeres carnais, fuja das concupiscências deste mundo, fique longe. Satanás tem usado muito a internet e as pessoas estão aos poucos, sorrateiramente, Satanás está cauterizando a mente das pessoas com os prazeres mundanos, com a pornografia, com os filmes de terror, com Netflix, com coisas contrárias à palavra de Deus. Então você que está ouvindo essa mensagem, fuja dessas coisas. Jesus me libertou de todas essas coisas. Quando a vida é esperança, não permaneça no pecado. Porque em Tiago 5, versículo 20, a palavra de Deus diz, sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado, salvará da morte a alma e cobrirá a multidão de pecado. Então não tem a solução para o seu problema. A solução do seu problema é Jesus. Jesus disse, vinde a mim todo que está cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos livrarei. Então, vai até Cristo. Clama a Ele, porque em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus diz, se aquele povo que chama o meu nome se converter dos seus maus caminhos, orar, se humilhar, me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então vai até Cristo, porque se você for até Ele, você alcançará a misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhãs. 1 João, a palavra de Deus diz, 1 João 1, verso 17, vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E o verso 14 vai dizer, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por sede achade por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então essa é a mensagem que eu vou deixar para a meditação dos queridos ouvintes que estão ouvindo essa mensagem e aqueles que irão ouvir. Guardem essa mensagem para o vosso coração. Faça igual o salmista. Guarda, trava no seu coração essa mensagem. É a inerrante, a incompleta, a completa, a infalível, a atual palavra de Deus. É a única que vai te levar para o céu. Se você dedicar o seu tempo mais lendo a Bíblia, dedicar o seu tempo na oração, e você certamente um dia, quando chegar no céu, falará, valeu a pena ouvir
a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, esta é a mensagem que eu vim trazer na meditação dos irmãos. Amém.